entendermos essa noite, amém? Hoje é dia da mulher e nós estamos falando de um versículo aqui de uma mulher que chegou junto ao poço. E interessante é o seguinte, a Bíblia ela menciona várias mulheres. Por exemplo, tem a Ana, tem a Sara, qual é o nome? Vai lembrando aí, Sara, Lia, Ruth, Rebeca, Esther, que era jovenzinha, Débora, muitas mulheres. Agora olha que interessante, é isso aí, ó, já está dando glória. Olha só, e a passagem que nós lemos aqui fala de uma mulher, só que essa mulher nem nome tem, a Bíblia não escolhe, não fala do nome dela. Mas era uma mulher que morava lá em Samaria. E olha que interessante, lá em Israel não tem estado igual aqui no Brasil, lá são regiões. Quando eu e o pastor Lucas, a gente era pequeno, atrás da Bíblia, se você for lá, tem um mapa, não tem? Aí a gente, quando estava aprendendo a ler, eu e o pastor Lucas, a gente ficava lá atrás da Bíblia, procurando o nome da região. E atrás da sua Bíblia tem a região ali. E Israel ele se divide em 3 pedacinhos, que é a Judeia, aí depois vem Samaria e depois vem a Galileia. Então, para você ir para Samaria, da Judeia para Samaria, tinha que passar, da Judeia para Galileia, tinha que passar em Samaria. Samaria está no meio. Só que os judeus não se batiam com os samaritanos. Então, o que os judeus faziam? Tinha um caminhozinho que cortava para não passar em Samaria. Então, tem ali a Judeia, aí depois vem Samaria e depois vem a Galileia. Só que Jesus tinha um encontro marcado. Ele tinha um encontro marcado, só que ninguém sabia, nem os discípulos, nem a mulher. Só que ele tinha uma agenda. Ele tinha um encontro, e aquela mulher nem estava de uma, ela era mais um dia normal para ela. Só que Jesus Cristo, ele entra assim, às vezes a gente nem sabe, pode ser num domingo como hoje, ele tem um encontro marcado contigo e você nem sabe. Então Jesus faz assim. E essa mulher nem estava esperando esse encontro. Essa mulher só estava indo ali junto àquela fonte para tirar uma aguinha para ela. E o diálogo começa. Quando Jesus, eu vou falar uma linguagem bem coloquial aqui. Bom dia, senhora. Tudo bem? Ela já achou estranho, porque judeu não falava com samaritano, ainda mais que ela era mulher. Então olha o paradigma. Enquanto isso, os discípulos tinham ido fazer compra. 12 discípulos iam fazer compra, né? Tudo bem. Aí eles foram fazer compra e Jesus foi lá. Bom dia, senhora. Tudo bem? Aí ela já achou estranho. Ele, me dá um pouquinho dessa água aí. Aleluia. Ela já achou estranho assim e falou, que água, o quê? Ela já achou estranho. Isso é o versículo 7. No versículo 9, a mulher fala para Jesus assim, como você, sendo judeu, vem até mim, eu sendo uma samaritana, e você ainda me pede para beber, eu que sou mulher? Aí Jesus respondeu, olha só, mulher, se você conhecesse quem é que está te pedindo água, certamente o jogo ia inverter aí. Era você que iria me pedir uma água. E Jesus ele vai falar assim, olha só, se tu conheceras o dom de Deus, dom no grego significa carisma. Então se você for na Bíblia e você lê dom no Novo Testamento, você troca por presente que vai dar certo. Dom é carisma, então é um presente. Então Jesus está falando assim, ó, se tu conheceres o presente de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, era você, mulher, você que ia me pedir água. Aí a mulher falou assim para ele, Senhor, tudo bem, você está me pedindo água? Eu estou meio assim, você está me pedindo água, eu não estou entendendo muito bem essa história de água. Mas você está falando que se o jogo inverter, eu que iria te pedir água? Bom, aí no versículo 11 a mulher vai falar assim, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde você tem essa água aí que você está falando?
porque esse poço aqui é fundo. Que água é essa que você está falando aí? Aí, vamos lá. Ela não estava entendendo. A mulher, ela estava assim, é aquela que estava assim. No final a gente vê que ela não era isso tudo aí de bronca. Ela vai, mas ela estava assim na defensiva. Aqui, esse poço é muito fundo. Aí o versículo 12, ela fala assim, olha só, para você tirar água dessa fonte, ô jovem, porque Jesus tinha 30, né? Ô jovem. E essa mulher, você percebe que ela era experiente com homens. E você vai entender no corpo do texto. Mas aí, essa mulher, ela vai falar assim, você está me pedindo essa água, o poço é fundo, e para tirar água dentro desse poço aí, você tem que ser maior do que quem instituiu esse poço aqui. Você é maior do que o nosso pai Jacó? Porque para você cavar dentro do fundo desse poço, você tem que ser maior do que Jacó. Tu és maior do que Jacó? O versículo 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jacó bebeu com seus filhos aqui. Jacó bebeu nesse, tá vendo esse poço aqui, ô jovem? Você está pedindo água desse poço aqui? És tu maior do que Jacó? Jesus respondeu-lhe e disse, mulher, qualquer um que bebe dessa água vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der, se tu beber, você jamais terá sede. Mas aquele que beber, versículo 14, da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E essa mulher não estava entendendo, então ela estava assim, calma aí. Veio um jovem, judeu, falando comigo que sou mulher, que não podia na época. Antigamente, a mulher só podia falar com outro acompanhada do marido ou do irmão mais velho. Se fosse irmão mais novo, não podia também, tinha que ser mais velho. Confere? Mais velho. E aí ela estava assim, então calma aí, você está querendo me dar uma água? Deixa eu entender. É uma água, esse poço é fundo, você está falando que essa água não é nem desse poço, mas você quer me dar essa água, que é uma água que eu jamais tenho sede? É isso aí, dona. É isso aí, você não está entendendo não. Você está me prometendo um rio. Jesus estava prometendo um rio para essa mulher. Então calma aí, você está me prometendo um rio, jovem judeu? Não estou entendendo, um rio? E Jesus fala assim, é um rio e você jamais vai ter sede. Aí o versículo 14, mas aquele que beber nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna. Aí o versículo 15, olha o que a mulher vai dizer. Senhor, você está falando dessa água aí, porque essa água que eu busco aqui, eu tenho sede. Se você está me falando dessa água, que água é essa? Eu quero dessa água sim. Estou interessado, onde eu assino? Qual é a escritura pública aí? Qual é o contrato? Eu quero assinar aí, eu quero essa água, eu estou interessada nessa água. Aí Jesus, sabiamente, porque o que acontece, irmãos? Essa mulher, ela saía numa hora estratégica, no sol de meio-dia, no pior sol. Sabe por quê? Porque ela escutava que ela já tinha dormido com mais de um marido. Ela escutava punhação. Então essa mulher preferia ir no sol escaldante tirar água do que ir no horário normal e ser judiada. Ela preferia ir num sol escaldante de meio-dia do que ficar escutando conversinha fiada no percurso do caminho. Então ela não aguentava mais. Essa mulher não estava aguentando mais. Ela estava, meu Deus, eu não quero, eu vou no meio-dia. Mas se for para escutar esse pessoal, eu prefiro no meio-dia, pegar esse sol quente, do que escutar esse pessoal. Então, Jesus, esse menino está falando de água, eu quero dessa água aí. Vamos ver, eu quero, eu estou interessado.
Só que Jesus sabiamente, sabendo, ele fala assim: tudo bem, você quer essa água? Então vai e chama o teu marido. Aí começa o problema. Qual o marido? Aí a mulher ela fica meio assim: olha, realmente, agora me pegou. Agora já era. A mulher respondeu e disse, coçou a cabeça assim, aquele sol, aquela água, aquele poço. Então, jovem, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, mulher, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Essa mulher não aguentava mais. Essa mulher já estava cansada, ela já teve 5 sobrenomes. Essa mulher cozinhou em 5 fogões diferentes. Essa mulher tinha 5 sofás diferentes. Ela teve 5 televisões. Ela teve 5 sogras. Ela não aguentava mais. Meu Deus. Só que ela já ficou um pouco assustada, porque esse jovem revelou a vida dela. Aí entra no versículo que a gente leu, versículo 19. Aí a mulher fez assim: calma aí, vejo que tu és profeta. Aleluia. Vejo que tu és profeta. Porque ele revelou, agora ela falando com ela, ele me revelou, realmente, eu tive 5 agora que eu tenho lá, ele nem o sobrenome dele eu tenho. Ele falou de verdade. Só que essa mulher, ela estava querendo essa água, só que ela estava interessada, ela entendeu. Vamos recapitular. Veio um jovem, me oferecendo água. Esse jovem falou que ele ia me prometer um rio, essa água que ia jorrar. Só que essa água que ia jorrar, eu nunca mais ia ter sede. Daqui a pouco ele revela para mim que eu tive 5 maridos, realmente eu tive. É um profeta, eu estou interessado. Só que essa mulher estava com uma crise. Ela estava com uma dúvida. Sabe qual era a dúvida dela? Versículo 20. Ela estava confusa, ela estava falando assim, ela falou assim: tudo bem, os nossos pais aqui de Samaria, porque os samaritanos não se davam com os judeus, como nós falamos, os nossos pais, eles adoravam nesse monte aqui. Tinham 2 montes, o Monte Gerizim e o Monte Moriá, não é isso? Então tinha 2 montes. Aí essa mulher estava confusa. Qual era o monte? Tudo bem, Senhor, eu quero adorar, eu estou interessada nesse negócio de adoração, porque essa adoração meus pais faziam aqui nesse monte. Então ela estava com essa dúvida. Aí o versículo 20: os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde que se deve adorar. Aí tem 2 camadas. Tem a camada teológica, mas a gente não vai ficar na teológica, a gente vai na crise existencial dessa mulher. Essa mulher, ela estava com uma crise na alma. Ela estava querendo saber onde ela podia adorar de verdade, porque ela não estava entendendo esse negócio de água. Então ela queria adorar. Ela queria adorar de verdade. Só que ela estava confusa. Qual era o monte certo? Porque assim, nesse monte aqui, eu cantei, eu participei da escola dominical nesse monte aqui. Nesse monte eu cantei no culto das crianças. Nesse monte aqui da minha casa eu cantei no grupo dos adolescentes. Nesse monte aqui eu cantei no ministério de louvor. Eu fiz missão aqui. Qual é o monte? É esse ou aquele de lá de Jerusalém? Qual é o local certo? Essa mulher estava confusa. Essa mulher estava em conflito. Porque aquele jovem tinha prometido uma água para ela, que ela jamais ia ter sede. E aí no versículo 21, essa mulher, Jesus vai falar para essa mulher assim: mulher, ela vai falar para Jesus: olha, onde adora? Porque eu estou confusa. Onde eu encontro Deus? Essa é a pergunta dela. Onde eu encontro Deus? Porque Deus parece que está aqui nesse monte, mas vocês falam que Deus está lá naquele monte de Jerusalém. Onde eu encontro Deus?
Porque o Senhor está me prometendo um rio. O Senhor está me prometendo uma água que eu jamais vou ter sede. O Senhor falou que você é maior do que Jacó. Quem é você? Você está me prometendo essa água. Aí Jesus vai responder assim: olha, mulher, se a resposta fosse teológica, o certo é Jerusalém. Sabe por quê? Porque a salvação vem do judeu. Só que, mulher, vai chegar uma hora que nem aqui, nem lá. Vai chegar uma hora, e na verdade, mulher, já chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores, não é nesse monte nem no outro, os verdadeiros adoradores que querem encontrar Deus, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E Ele procura tais que assim o adorem. E essa mulher, porque assim, a adoração dessa mulher, a gente está no Novo Testamento, mas a adoração que essa mulher está falando é do Antigo. Então, para a gente entender aqui, como é que era a adoração no Antigo Testamento? Vinha um sacerdote, um sumo sacerdote, ele pegava um carneiro, ele botava a mão direita nesse carneiro, no altar, o cordeiro, ele botava a mão nesse cordeiro, a mão direita no cordeiro, no altar. Botava a mão direita para que aqueles pecados que estavam ali fossem para aquele animal. Aquele animal era morto e assim não tinha mais pecado. O nome disso é adoração. E eu me lembro aqui, Gênesis 22, por exemplo, quando estava o Abraão e o Isaac. Aí, aquele filhinho da promessa está no pé do monte ali. Aí ele fala: papai, cadê o cordeiro que eu não estou vendo? Cadê o animal que vai ser morto? Eu não estou vendo. E aí o pai vai falar: Deus proverá. Porque na cabeça de adoração naquela época, para fazer adoração tinha que matar o animal. Então pega aí, adoração tem a ver com pedir perdão. Adorar em espírito e em verdade tem a ver com pedir perdão dia após dia. Então, essa mulher, a adoração que essa mulher conhecia não era a adoração que a gente conhece hoje, que eu pego a guitarra lá, adora. A adoração que essa mulher conhecia era quando matava o animal, botava a mão na cabeça dele, cortava e pedia perdão ali e acabava. Essa adoração ela está falando. Onde eu adoro certo? Aí Jesus está falando: olha, agora não precisa mais disso, porque eu vou te dar uma água. Eu sou um sacrifício vivo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, se tu beber dessa água, jamais terá sede, mulher. Aleluia. Glória a Deus. Aí no versículo 23, Jesus já fala justamente isso. Mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher ficou impactada. Ela falou: meu Deus, essa água, agora eu vou ter essa água. A mulher vai falar: olha só, senhorzinho, jovenzinho, Jesus tinha 30, ele tinha 30. Jovenzinho, tudo bem, eu entendi que você falou dessa água, tá tudo bem. Eu entendi que você falou, né, que eu jamais vou ter sede e tal. Só que assim, eu sei que quando o Messias vier, ele vai me explicar melhor isso. Então não me leva a mal não, tá? Você me explicou muito bem. Você explicou legal aí. A tua palavra tá legal. Só que vai chegar o Messias e ele vai me explicar melhor. Me leva a mal não. Aquele jovenzinho de 30 anos, chamado Jesus, olhou para aquela mulher junto àquele poço e ele disse: mulher, eu sou o Messias.
Eu que falo contigo sou o Messias. Eu marquei esse encontro contigo nessa noite. Eu marquei esse encontro contigo, mulher. Tu nem sabia desse encontro, mas eu estou aqui lhe prometendo essa água, e essa água jamais tu tornará ter sede. E essa mulher se apavorou. Ela falou: ele é profeta, ele falou que é o Messias. Ela se apavorou e ela foi contar para a cidade. E aí nós vemos a primeira missionária em ação. Essa mulher fica impactada. Aquela fonte de água viva já tinha entrado nela e ela nem tinha percebido. Aquela palavra daquele jovem já estava moendo dentro dela. Aleluia. E ela vai falar. A primeira coisa que o novo convertido quer fazer é espalhar para todo mundo que ele encontrou Cristo. E essa mulher já estava assim, nova convertida ali. E aí, nesse grande impasse, volta os versículo 27. Alguém lembra aí que eu falei no começo que os discípulos tinham feito fazer? Compra. Sempre tem dois grupos, né? O grupo de vamos trabalhar e fazer missão, e o grupo de vamos fazer compra. E aí, os discípulos voltaram e maravilharam-se. Mas por que eles maravilharam-se? Eles ficaram maravilhados. Porque primeiro eles estavam vendo Jesus falando com uma mulher que não era normal. E uma mulher samaritana naquela época não podia, como a gente já falou. Então eles ficaram assim. Aí o versículo 27. Maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Ninguém falou nada. Ficaram pianinho. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Bom, essa mulher já tinha saído, aquela palavra já tinha germinado no coração dela, ela já tinha pego um ânimo de vigor e já estava pregando a palavra. Só que enquanto isso, os discípulos estavam indo fazer compra. Agora, vamos pensar um pouquinho. Jesus pediu para eles fazerem compra, mas precisava de 12 pessoas para fazer compra? É muita gente, mas beleza, né? É muita comida, né? Vamos lá. Aí os 12 foram, imagina, passaram no débito, no crédito, os discípulos. Estavam fazendo compra, estavam comprando. Estavam, como é que é? Pagando até hoje. A parcela é muita compra, comprando. Enquanto Jesus estava no encontro marcado, os discípulos estavam comprando no débito e no crédito. Então, a verdade é, e eu começo por mim, a gente fala para todos nós, tá, irmão? A nossa geração é a geração da compra. Enquanto Jesus está falando, enquanto Jesus está trabalhando, ele está comprando. E quando eu falo compra, a gente pode tirar várias coisas. Mas, por exemplo, comprei um carro, virou testemunho. É bênção? É bênção. Mas o que Jesus procura são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é um detalhe que Deus pode dar. Nunca invertamos a ordem dos fatores. Não podemos inverter e colocar a compra primeiro do que a pregação do Evangelho. Então, quando os discípulos estavam lá para comprar, Jesus estava falando com aquela mulher naquele encontro. E nós vivemos na geração do compra-compra. Eu preciso desfilar. Se eu não tiver essa gravata aqui, eu tenho que falar uma luta. Vou botar. É errado? Claro que não, irmão. Mas a nossa geração, ela se preocupa muito mais com coisas materiais
do que das coisas espirituais. Só que eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja que prega a palavra, aqui tem a palavra que jorra, e você mulher, você homem, você será impactado com essa água hoje, nessa noite. E dessa água jamais terá sede. E em qual grupo eu estou? Em qual grupo eu estou? Dos discípulos? Ou no grupo daquela mulher que resolveu parar tudo que estava fazendo para falar de Jesus? E para pregar daquela água. E nós percebemos no corpo do texto que essa mulher era bem experiente até no diálogo com outras pessoas. Aliás, ela tinha tido 5 homens. Só que para Jesus não importa a tua história. Para Jesus não importa o que tu passou lá atrás. Para Jesus não importa onde você pecou e como foi o teu pecado. Ele está aqui para limpar as tuas feridas. Ele está aqui para limpar as manchas, as rugas. Porque Jesus, Ele quer te dar essa água. E essa água, se tu beber, se você beber dessa